Olá pessoal, conforme eu prometido aí em vídeos passados, eu falei que iria criar uma demonstração de como que funciona uma automação LLM tipo o ChatGPT. Eu falo tipo porque criar um ChatGPT não está na minha competência, né? Não é isso. Exige muitos recursos e muito conhecimento. Mas para demonstrar para você como que o sistema mais ou menos funciona, né? Aqui essa é a intenção desse nosso início aqui desse vídeo, tá bom? Então, o que que nós temos aqui, ó? Temos aqui a parte dos textos, que a gente vai inserir o texto para treinamento, depois vai aparecer os tokens, o modelo, o contexto, a gente vai fazer a pergunta, daí tem o ponto de atenção e o mini transformer, né, que é para realmente demonstrar para você como que as coisas acontecem em pequena escala aqui, né, no nosso, como eu coloquei, mini laboratório. Então, o que que nós vamos aqui? O texto é o que é isso aqui, é o que nós vamos inserir. Eu vou inserir um texto aqui que eu preparei, né? Um Ctrl V aqui, que é sobre um Volkswagen Passat, ano 83, é um automóvel clássico da marca Volkswagen, na cor cinza grafite, e vários detalhes do carro. Essa parte aqui, ela é bem simples, não existe nenhum conhecimento ainda da inteligência artificial. É um texto como se fosse um texto para uma pessoa, de um humano para um humano, que você consegue ler e entender, né? Então aqui nós vamos treinar isso daqui, né? Vamos treinar e ele vai jogar isso para o modelo, tá? Então daí, depois disso, nós vamos entrar já na parte de token, né? A inteligência artificial, ela pode trabalhar, criar tokens com palavras ou meia palavra. Cada inteligência artificial, LLM, pega o texto e trabalha do seu jeito, né? Aqui nós vamos fazer usando as palavras inteiras um token, tá? Mas nem sempre é assim, tá bom? Mas para você entender, eu acho que tá tudo bem. Então a gente treina, já está aqui tudo, né, tokenizada, né? Então ele usou, por exemplo, o O é um token e tal, e assim por diante. Cada palavra, cada ponto é um token, tá bom? Então é isso aí. No próximo ali, próxima etapa, que a gente vai verificar os tokens. Bem, então agora nós vamos para a aba dos tokens, né? Porque todo esse texto aqui, né, embaixo virou tokens. Então vamos clicar aqui. Então aqui, ó, ele tem o total de tokens do texto, né? E o total de caractere e tokens que aparece uma vez só, tá? Então a palavra o, né, tem um comprimento de um caractere e o ID dele, né, o ID é 0. Volkswagen, o ID é 1. Passat é 2. Eu vou clicar aqui em Passat, né, porque você vai ver que aqui embaixo deve aparecer a palavra Passat também, tá vendo? Na posição 20. Ela tem 6 letras e o ID dela é 2. Por quê? Porque aqui o ID é 2. Então sempre que aparecer a palavra Passat, o ID vai ser 2, tá? Ó, aqui na posição 89 também tem Passat. Então, ele transforma a palavra Passat num token, né, com o ID 2. Então, o que que essa página aqui faz, né? E aqui você vê o vocabulário, né? Que cada ID corresponde a uma palavra, tá?
até a pontuação, tudo. Então, é isso que ela fez. Ela transformou aquele texto nosso em número, porque a inteligência artificial trabalha com número. Ela sempre vai fazer cálculo. É isso que nós transformamos aqui. Então, se você vê, por exemplo, o ano, né, ou outra palavra qualquer, quantas vezes se repete, né? Você clica aqui e vai ver se ela se repete. Por exemplo, automóvel deve ser uma só, não tem mais. Então, é assim que ele funciona. Então, ele sempre vai calcular, por exemplo, se você pedir lá automóvel, for o último token, ele vai jogar sempre o clássico e assim por diante. Ele vai pôr sempre o ID superior, né, quando você fizer a pergunta. Mas aqui nessa aba, né, de tokens, é justamente para isso. O que nós fizemos? Transformamos aquele texto em número, né, que daqui para frente ele vai usar o ID, né, para buscar as palavras que vêm depois, né. Ele sempre vai tentar ver qual que é o próximo ID para formar a frase, tá bom? Bom, aqui nós chegamos na aba modelo. Aqui é que muda tudo, né? Até agora a gente viu texto e esse texto transformado em número, né? Agora aqui no modelo a gente vai treinar tudo isso para que ele realmente conheça os padrões, né? Então ele já, aqui do modelo, os tokens 144 tokens único 86, os bigramas únicos 127, os trigramas 127 também. E aqui ele mostra os 10 tokens mais frequentes, né? Carro 5 vezes, Passat 3 vezes, a letra do 3 vezes, Volkswagen 2 vezes, o 2 vezes, e assim por diante, né? Aqui, gerar o texto, o que é isso? Aqui tem os bigramas e os trigramas. O que é isso, né? Quando você treina isso, o bigramas ele traz os 2 tokens anteriores, né? E os trigramas traz os 3 tokens anteriores, né? Então, é isso que ele faz, né? Se eu quiser treinar um trigramas aqui, ó, ele vai trazer o passo a passo. Lá, o Volkswagen, daí o próximo token é Passat, aí Volkswagen, Passat, o pointer, depois Passat, pointer, daí vem o ano, e pointer, ano 83, ano em 1903 e assim por diante. Ele vai pegar, né, então ele vai trazer aqui a frase aqui embaixo, o resultado. Passat Pointer, ano 1983, é um automóvel clássico da marca Volkswagen. Então ele gera isso porque o modelo, né, deu isso para ele, tá bom? Então é isso que a gente tem que perceber que o modelo fez. Ele treinou isso. As temperaturas aqui, por exemplo, 0,7, é para não deixar ele ficar oscilando, repetindo muitas vezes o mesmo toque, porque ele acha várias vezes, né, o mesmo toque. Então, e aqui o limite máximo de toque, 80, que eu coloquei aqui. Por quê? Senão ele fica escrevendo indefinidamente. E você não vai entender nada. Então essas coisas aqui é que existe lá no ChatGPT e em outros também, que realmente tem para ter um freio na inteligência artificial. Por exemplo, a repetição aqui, né? Ele penaliza se começar a vir muito ele freia, né? E freia e põe um só, para ter um contexto. Então, por trás de toda a inteligência artificial, de todo o modelo, tem isso, para que tenha um controle, senão a coisa se dispara, né? E claro, sempre repetindo para vocês que aqui, no nosso modelinho,
vocês viram que o tamanho do texto é pequenininho, né? Temos aqui, né, 144 tokens. Numa LLM de um chat GPT são bilhões, milhões, bilhões, não sei quanto, né? Mas é infinitamente maior, assim, não tem nem... Esse aqui realmente é só para a gente ter uma ideia de como é o funcionamento, de como que a inteligência artificial, ela não pensa, ela calcula qual é o próximo token. É isso, né? Para a gente não ficar aí achando, a inteligência artificial é inteligente. Não, ela faz cálculo, né? Ela não sabe se está certo ou se está errado. Ela vai colocar ali para você, né, o próximo token de acordo com a probabilidade, né, que ela calculou. Tá bom? Então é isso que você tem que ter em mente, que você entender. Olhando agora para a nossa aba contexto, né? Isso aqui é muito importante porque é através do contexto que a resposta será melhor, né? Então, como a LLM ela vai olhar tokens, então se você dá um contexto bem, vai ver os tokens e vai calcular melhor qual que é o próximo. E aqui no nosso exemplo, né, o token A, que é o, letra O, e o token B, Volkswagen, qual que é o próximo token, né? Se você olhar para o sistema bigramas, ele vai procurar e vai tentar achar, ó, a próxima palavra vai ser Passat ou vai ser um ponto, né? 50% para cada um. E no trigramas, ele já vai dar 100%, que é o Passat. Para a gente entender isso, a gente vai aqui nos tokens, né, e veja, ó, Volkswagen. Então, ó, o trigramas, ele considera o Volkswagen Passat, daí dá 100%, tá? Porque ele considerou o bigrama não, ele só considera o Volkswagen, né? Então, quando ele vai no token Volkswagen, ó, qual que é a próxima palavra? Volkswagen Passat. Mas aqui embaixo tem Volkswagen também, e ponto. Então, ele joga 50% de probabilidade para cada um, né? Por isso que o contexto ele é importantíssimo para você definir. Quanto mais você explica, né, o que você quer para a inteligência artificial, melhor vai ser, porque daí ele vai buscar no trigramas, que é normalmente o que a LLM adota, e eu estou mostrando isso aqui só para você perceber como que as coisas funcionam, para te dar a resposta, né? Então, se você mudar isso daqui, né, por exemplo, vamos ver aqui a cor, né? Ó, e ele vai dar Passat, não vai dar nada aqui, porque eu estou com cor e Volkswagen. Agora, se eu pôr cor e cinza, ó, ele vai dar 100%, que é o grafite, que é a próxima texto. Por quê? Ó, aqui no tokens, ó, vamos ver aqui, cor. Ó, cor, cinza, grafite, né? Então, ele vai dar 100% de certeza para você, né? Porque a próxima palavra que vem depois de cinza é o grafite, né? Então, esse é o contexto, né? Então, ele pegou o cor e o cinza. Então, qual que é a próxima palavra depois de cinza? É o grafite, sempre vai ser. Então, aqui no caso, os dois deram iguais, mas pode ser diferente, tá bom? Eu acho que você conseguiu entender o que é o contexto. É sempre colocar tokens que melhore a sua resposta. Bom, nós chegamos agora na aba de fazer a pergunta, né? Então, nós já tivemos o texto, os tokens, o modelo treinado e o contexto. Agora vamos fazer a pergunta, né? Então, por aqui, a cor do carro é, e vou enviar, né?
A resposta veio cinza grafite. O Passat permite sobriedade, elegância e personalidade. Então, ele buscou o que vinha depois, né? Trouxe até coisas a mais aqui, mas olha aqui, o que ele faz. Ó. A pergunta foi transformada em token, né? A cor do carro é. Então, tem todos os tokens. A cor, né? Cada um tá ali. Então, tá aqui as palavras. E aqui o trecho encontrado no treinamento. Ó. A cor do carro é cinza grafite. Então ele busca e faz o cálculo e traz certinho, né? Agora imagina isso num contexto de um chat GPT, né? Ele vai buscar, né, num banco, ou sei lá como é que funciona a tabela do treinamento do modelo, né? Então ele faz todos os cálculos aqui, ó, né, do trigram, né, se teve back-off ou não, aplicou o anti-loop, tudo isso para trazer uma resposta melhor. Então, ó, ele faz aí os scores de simulação, né, aqui tem a parte de atenção, né, e a atenção dele está no né, que ele pegou, coloca os pesos, né. É tudo muito técnico, né? Claro que isso não é uma coisinha assim fácil, né? Mas o que é a intenção desse vídeo? Mostrar para você como que é o mecanismo de funcionamento de uma LLM, né? Assim, para você realmente falar assim, não é inteligência, eu estou perguntando para uma pessoa, porque você pergunta para uma pessoa, né, qual é a cor da laranja, ela vai responder para você de acordo com a sabedoria dela, ela não precisa fazer cálculo, né? E assim todas as perguntas que você fizer para um ser humano, né, ele vai te dar realmente uma resposta de acordo com o conhecimento dele, né? Ele conhece, né? Tem ali a memória dele, né? E ele vai elaborar uma resposta para você. A inteligência artificial, a LLM, ela vai procurar sempre colocar uma sequência de tokens. Qual que é o próximo, né? Por todos esses cálculos que eu mostrei aqui para você, né? É o que ele vai fazer, né? Então, para você entender então que uma inteligência artificial, um chat GPT ou outras, não sabe que errou, por exemplo. Ela vai colocar os tokens de acordo com a pergunta que você fez, vai fazer ali os cálculos e vai soltar ali uma frase ou um texto, né, bonito, parecendo que acertou, mas pode estar errado. Mas, como eu disse, eles não sabem que errou, tá bom? É isso aí então o que você entende. Agora a gente vai ver essa aba de atenção. Essa aba de atenção ela é muito importante, porque o que ela faz? Ela dá peso para as palavras, né, os tokens que mais se relaciona com a palavra que a gente escolher, tá? Isso numa LLM como o ChatGPT é muito importante, porque senão ela fica muito solta, né? Por exemplo, cor, né? Cor é uma palavra que pode estar relacionada com muitas coisas, né? Ela pode estar relacionada realmente com a cor, né? Que do carro, por exemplo, aqui no caso cinza grafite, que está bem aqui, ó, cor cinza grafite. Mas num contexto e às vezes num texto pequeno que não tem muito treinamento, ela não aparece assim. Ela vai aparecer mais relacionado com outras coisas, com 1.8, com
Então, aqui eu estou tentando mostrar para vocês isso, né? Mas numa LLM, porque isso aqui, quando você usa um chat GPT ou qualquer outra linguagem LLM, é transparente para você, você não vê isso, né? Nem isso, nem o transform, nem as outras configurações que a gente mostrou ali, né? Então eu estou mostrando para você justamente para que ela como que ela dá peso para as coisas. Então eu vou clicar aqui em cor, tá vendo? Cor, apareceu aqui, ó. Ela deu peso para essas palavras aqui embaixo. Aqui aparece aqui depois de cor, né? Ó. Então aí ela lista aqui embaixo, ó, quais são os que ela dá peso. 1, 8, né, quebra de linha, os, banco. Então, ela faz isso de uma maneira, dentro da LLM, quando você trabalha com muitos dados, ela começa a acertar melhor. Mas num texto muito pequeno, ela não processa bem isso, tá? Mas o que é importante para você saber aqui? É que ela faz isso, tá? Aqui, seria bom se ela conseguisse dar peso para cinza, para grafite, né? E pôr aqui o peso como isso sendo importante. Mas foi até bom que isso aconteceu, porque você vendo que numa coisa que é transparente para você, a inteligência artificial, né, no caso a LLM, não funciona bem do jeito que a gente quer, né? Não como um humano. Ela comete alguns desvios, né? E isso também, apesar do chat GPT e outras já estar bem avançado nisso, ainda acontece, né? E pode cometer erros para sua resposta, tá bom? Então o que eu quis demonstrar para você é isso, mas o ponto de atenção é isso, ela justamente dar peso para algumas palavras que mais associam com ela, tá bom? Bom, pessoal, agora chegamos nessa aba Transformers, né? Transform usa a camada de atenção para criar uma representação melhor dos tokens e então prever o próximo token, né? Aqui nessa aba, nós temos aqui, ó, é fake. Por quê? Porque é um simulador, né? Não corresponde à realidade. Por que isso? Porque o nosso modelo é muito pequeno, né? Não tem condições de criar um transform adequado. Então eu coloquei aqui esse daqui para exemplificar para você o que o transform faz. Então, ó, eu coloquei 3 tokens, o Volkswagen e Passat. Então, para cada um deles, o transform cria um número, né? Uma sequência de números, porque a LLM ela trabalha com números. A gente já conversou sobre isso em outros vídeos e também aqui no início do vídeo, né? A atenção vai pegar esses números aqui e fazer os cálculos dela, para melhorar a atenção dela e gerar uma resposta melhor, tá? Então, cada token vai ter o seu número calculado. Quanto mais próximo da palavra, por exemplo, do cor for, esse número vai ser maior. Então, ele vai melhorando a resposta. É assim que uma LLM funciona, né? Por cálculo. Ela não raciocina. A gente já viu isso várias vezes aqui. É tudo cálculo, cálculo, cálculo. E daí ela pega esse número aqui, transforma em texto e devolve para você. Tá bom? Então, o que a gente viu nesse vídeo aqui? Todos os passos
minúsculo, né? Assim, para você realmente ter uma ideia de que o que é uma IA-LLM, como é que funciona o mecanismo dela. Talvez eu não tenha conseguido explicar para você, né, com a clareza que precisasse, devido aí à minha limitação de transmitir para você o que é uma LLM. Mas o conceito é esse. Então, quando você for fazer uma pergunta para uma LLM tipo ChatGPT, que é a que eu mais lido e mais conheço, por isso que eu falo mais dela, você tem que prestar muita atenção no contexto, né? Você faz a tua pergunta, mas você dá o contexto para ela, você coloca ali quem que você está imaginando que responda, se é um médico, se é um advogado, se é um contador, né? Que daí esse contexto vai gerar aí a parte de atenção e de transforme melhor para você. Então, procure sempre saber bem direitinho o que você quer. Faça uma pergunta bem feita, né? Porque você agora sabe como que o sistema funciona por dentro. Tá? Então, espero com esse vídeo aqui ter ajudado a você a entender o que é uma LLM e não ficar aí no barco de tudo que se fala hoje em dia é IA. IA daqui, IA dali. Não, não é tudo IA. Existe a IA LLM e existe IA que é de automação, outras que cumprem regras, enfim. Agora você sabe bem o que é uma IA LLM, como que um chat GPT funciona. Tá bom? Até o próximo vídeo.